é bom ter você aqui. No seu lugar, por favor. Vamos lá. Estou com vontade de pregar. Você está com vontade de ouvir? Se não tivesse, eu ia pregar do mesmo jeito. Chegamos ontem de Minas Gerais. Estivemos lá sexta. Sábado, o encontro de pastores. Domingo pela manhã a gente encerrou, já à tarde o encontro de pastores. E à noite eu preguei uma igreja linda, maravilhosa, em Martins Soares, do pastor Gustavo e a pastora Bruna. Igreja da Aliança em Martins Soares. Há 2 anos atrás o pastor Gustavo entrou na igreja, tinha 5 pessoas, contando com ele e com a pastora. Tinha um templo, tinha acontecido muitas situações com a liderança anterior. A igreja estava com 5 pessoas. E ontem, no domingo a gente presenciou o batismo de 11 pessoas. Tinham mais de 150 pessoas na igreja no domingo. Durante a semana a gente está reunindo entre 70 a 80 pessoas. Nos finais de semana a gente está ficando sem espaço no estacionamento da igreja. É uma cidade de 8.000 pessoas. Eu falei, meu irmão, Deus vai lhe fazer, e vai fazer o nome dele, vai fazer você grande aqui nesse lugar. E a gente esteve lá compartilhando com eles. E o pastor Gustavo e a pastora Bruna vão estar aqui conosco no final do mês de janeiro. Eles são um casal de jovens, 2 jovens que nós vimos solteiro. O Gustavo veio aqui para casa dormir aqui, o apóstolo trazia ele. E a primeira vez que ele veio, eu falei, apóstolo, quem é esse garoto aí? Tem uma cara de marginal. Ele é um menino que eu estou ajudando. E esse menino deu muito trabalho para o meu pastor. Hoje ele é um pastor, tem cuidado da igreja de Jesus de uma maneira tão apaixonada. Ele, quando sobe no altar para pregar, ele é tranquilo, irmão. Você conversa com ele, ele é de boa, magrinho, franzino. Mas quando ele sobe no altar para pregar, ele vira uma bola de fogo. Ele gira no manto e Deus usa muito a vida do pastor Gustavo. E ele vai estar conosco aqui ele e a pastora Bruna vão estar conosco aqui em janeiro no Congresso de Jovens. Eles vão estar sábado e domingo aqui. Sábado à noite, domingo manhã e noite. E eu queria muito que você preparasse aí na sua agenda. Eu sei que janeiro é um mês de férias, né? Você vai para Cancún, outros irmãos vão para as Ilhas Maldivas. Só não vai para as Ilhas Malditas. Eu sei que tem uns que vão para Septiba. Aleluia. Outros vão para o Rio ali da Manaus, como eu e a pastora, fazer visita. Mas eu queria que você deixasse aí na sua agenda 26, 27 e 28 de janeiro. Nosso congresso de jovens vai ser maravilhoso. Na sexta-feira, um jovem da igreja vai estar pregando, uma jovem, a Lorena, vai estar ministrando a palavra. Vai ser maravilhoso. Então eu queria que você preparasse o teu coração para isso. O incrível vai estar servindo também. Vai ser uma benção. Vamos para a palavra que eu estou com vontade de pregar. Josué capítulo 24. Livro de Josué capítulo 24. Eu quero ler o primeiro versículo em diante. É a Duda que está ali mesmo. É você. Está vivo aí? Ô glória. O coração tem que estar em chama, né? O coração tem que estar disparado, não. Só por Jesus. Vamos lá. Josué capítulo 1. Josué capítulo 24. Versículo de número 1. É bom ver o Denilson aqui. Que bom, querido. Estava com saudade, esposa. Deus abençoe. Bom ver meu diácono Cal aqui. Esse homem de Deus vai ser um diácono violento, irmão. Violento no sentido de que ele vai fazer a obra de Deus acontecer nesse lugar. Olha como é que Simone glorifica. Glória a Deus, glória a Deus. Ver a Patrícia aqui, que bom, Lena, que benção. Ver a Daiane aqui, que bom. Estou com saudade também. Você está feliz, né?
sorriso. Parou sorridente. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Eu não sei o que está acontecendo com o coração, mas hoje está bonito. Vamos lá, é muita alegria. Versículo 1 do capítulo 24 diz assim o texto: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então, o Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque, a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então eu enviei o Moisés e Arão, e feri o Egito, como fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros, com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra. Eu os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não. E ele teve de vos abençoar. E assim, eu vos livrei de sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros. E também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas. Enviei vespões adiante de vós, que vos expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, fala conosco na tua palavra. Ensina-nos, instrua-nos, edifica-nos, para que possamos ser exatamente aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. Obrigado por esses que aqui estão debaixo desse teto. São teus filhos amados. Eu te peço que cada um, ó Deus, retorne para a sua casa, debaixo
da palavra da promessa, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Se você pode, diga amém. Amém. Dizem que quando o homem está perto de morrer, ele fala as palavras mais importantes da sua vida. Eu estava vendo algumas coisas a respeito disso. Pastor, você vai morrer? Não, vou viver bastante ainda. Vai ter que me aturar. Obrigado pelo amém, sinal que você vai ter que me aturar mesmo. Amém, amém, 2 vezes. Mas eu estava vendo algumas coisas e diz que quando o homem parece que está partindo, passa um filme da vida dele assim, rápido, e ele consegue fazer uma leitura rápida. E aí eu comecei a pensar em algumas pessoas que eu tive a oportunidade de estar perto, e uma delas foi meu sogro. Meu sogro assim me tratou tão bem, irmão, no início do namoro. Tão elegante comigo, tão cordial. Falava coisas tão agradáveis a respeito do meu namoro. Eu e Cristiano, a gente estava aqui, a gente vinha de manhã com meu pai tinha uma Brasília amarela, irmão. Igual da banda de rock que morreu no acidente de avião. A Brasília, o escapamento tinha algum problema que enchia de fumaça dentro e não saía fumaça, não saía no escapamento. E era literalmente aquela canção, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. E uma vez meu pai foi dar carona para uma missionária que veio pregar. A missionária estava toda cheirosinha, toda arrumadinha. Entrou na Brasília amarela do meu pai começou a dirigir. E aí daqui a pouco a fumaça escondeu. Aí a missionária falou, pastor, está acontecendo alguma coisa, pastor. Seu carro está pegando fogo. E meu pai, quando tinha uns lances desses, ele começava a rir. Ele ficou rindo no volante, não falou nada para a irmã desesperada. Chegou na igreja com cheirinho de óleo queimado. E a gente vinha para cá cedo, né, Cristiane? Cristiane brotava lá em casa cedo, tomava café com a minha mãe e com meu pai. A gente entrava na Brasília amarela e vínhamos para cá para servir a Deus. 8 horas da manhã tinha escola bíblica dominical. Eu, depois de algum tempo, meu pai entrou na loucura de me dar a oportunidade de ser professor da escola dominical. Só o meu pai para acreditar em mim naquela época. E eu comecei a dar aula na escola dominical e depois da escola dominical tinha um culto, era às 10 da manhã, hora do culto. O culto ia até às 11h30, 11h30 acabava, a gente ia fazer ensaio do louvor. O louvor era eu, a Cristiane, mais um irmão, 3 irmãos. Eu pegava o violão e a gente ficava cantando, era o ensaio do louvor. Quando acabava o ensaio do louvor, minha mãe já tinha aquecido a comida que ela tinha trazido de Nilópolis. A gente comia depressa e a gente saía para fazer evangelismo, entregar panfleto. Quem lembra do folhetinho de evangelização? Então, faz um exame de sangue, vê como é que está a glicose, vê como é que está o colesterol, porque você está envelhecendo e precisa cuidar da saúde. Aí naquela época, muitos anos atrás, se fazia o evangelismo com os folhetos e a gente saía para evangelizar. Quando a gente não estava evangelizando, a gente estava batendo de porta em porta, visitando as pessoas. 5 da tarde a gente voltava correndo para a igreja. Quando dava para tomar banho, a gente tomava no banheiro da igreja. Quando não dava, a gente passava um desodorante, passava um perfume, botava uma outra blusa para não ficar com a mesma blusa de manhã. E a gente já estava eu tinha que montar o som todo e a gente já estava na posição para começar o culto da noite. Acabava o culto da noite, a gente tinha que desmontar as caixas de som toda, enrolar os cabos. Eu carregava as caixas de som junto com alguns irmãos, botava nas costas, atravessava a rua, ia para a casa da irmã Esther. Eu sempre colocava o som no lugar errado, ela todo domingo brigava comigo, e eu insistia em todo domingo botar no mesmo lugar, e ela batia na minha cabeça, é ali que eu mandei você botar, e você é um desobediente. Eu falei, a senhora é muito mal criada, ficar batendo no inocente. E acabava isso tudo, a gente corria de volta para Brasília Amarela, para pegar a Avenida Brasil. Depois meu pai deixava a Cristiane na porta de casa, às vezes eu saltava, meu pai ia embora, eu ficava ali, era 10 para as 11, 11 horas, meu sogro acordava do sono mais profundo e gritava, lambão, ele chamava pelo cachorro, era senha, eu tenho que ir embora. E às vezes no domingo todo a gente ia dar um beijo, uma bitoca, na hora eu ia embora para casa. E quando a Cristiane entrava, ia cantar igual um passarinho, a louça da casa toda estava esperando por ela.
Porque meu sogro falou, ninguém vai lavar a louça. Quando a Cristiane chegar, ela lava essa louça. E a Cristiane ia lavar de boa, não ficava reclamando não. Escuta, não reclama não, irmão. Você tem uma bênção de Deus na tua vida, quem tem a bênção de Deus não briga nem reclama por nada. Ela ia lavar a louça cantando igual a gente estava cantando o dia todo. E aquilo irritava o pai dela, e o pai dela às vezes falava para ela, você passou o dia, foi no motel com aquele junico. E a gente fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. Pastor, por que o senhor está falando de tudo isso? Porque ler esse texto aqui me faz lembrar do meu sogro no final dos dias da vida dele. Foi diagnosticado com câncer. Quem teve que levar ele para fazer radioterapia, levar para o hospital, dirigiu o carro dele que ele nunca deixou ninguém dirigir. E numa das vezes, a gente voltando do hospital, ele segurou na minha mão e me chamou de filho. Falou assim, meu filho, você me perdoa? Falei, de quê? Tudo que eu falei para você, a maneira como eu te tratei. Falei, o Senhor me deu o maior presente. O Senhor me deu sua filha. Tem de que o Senhor pedir perdão? Ele falou, não, eu fui muito ruim para vocês. E ele começou a pedir perdão para todo mundo. Pediu para mim, pediu para os outros 700 genros que ele tinha, que a Cristiane tem um Maracanã de irmãos. Pediu perdão para a Cristiane, pediu perdão para os filhos, pediu perdão para minha sogra. Porque parecia que ele estava se despedindo, ele sabia, eu estou indo embora dessa terra. E quando o homem está partindo, ele começa a tomar as atitudes mais sábias da vida dele. E esse texto vai dizer que Josué está partindo, ele está de partida. Ele estava entendendo, olha, meu tempo está acabando. E ele toma a primeira medida, o versículo de número 1 diz assim, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou quem? Os anciãos, os cabeças, os juízes e os oficiais. Ele chamou toda a liderança do povo, e chamou todo o povo, todas as tribos. E o texto vai dizer no finalzinho do versículo 1, eles se apresentaram diante de quem? Caramba, mas foi o Josué que chamou. Escuta, quando você reconhece a voz do líder, quando você atende a voz da tua liderança e você, sabe, vai para uma convocação que a sua liderança chamou, é a mesma coisa que você se apresentar diante de Deus, meu irmão. Pastor, o senhor está dizendo que o senhor é Deus? Não, eu estou dizendo para você que a voz de um líder é a voz de Deus falando com o povo. Não estou dizendo que, sabe, com isso eu vou ter que oprimir, você tem que fazer o que eu mandar. Não, irmão, isso é muito pequeno para você pensar. Eu estou dizendo para você que Deus, em toda a história, Ele sempre usou um líder, e através desse líder, o povo ouvia a voz de Deus. Pastor, mas hoje a gente está na nova aliança, e na nova aliança, eu sou sacerdote. É claro que você é um sacerdote. Mas o princípio da autoridade não se perdeu por causa da nova aliança. Porque a Bíblia vai dizer que Deus escolhe um dos apóstolos, chamado Pedro, para ser o líder da igreja. Se na nova aliança não tem líder, para que botar Pedro? Então para que Jesus foi perder tempo com Pedro? Eu estou dando esse adendo aqui para que a gente entenda alguns princípios. Porque tem gente que não consegue se sujeitar e se submeter, e por isso, essa pessoa nunca vai amar o que Deus mais ama. Ela nunca vai conseguir compreender o que Deus mais ama. Por quê? Porque dentro dela existe uma revolta e uma rebeldia, uma rebelião, que não é contra quem Deus levantou, mas é indiretamente contra o próprio Deus. E eu nunca vi em toda a história da Bíblia, em toda de Gênesis, Apocalipse, ninguém ganha de Deus, irmão. Você está compreendendo isso? Josué estava partindo, ele reúne todas as tribos, reúne os juízes, os cabeças, reúne os oficiais, reúne os anciãos, e todos, diz a Bíblia, que se apresentam diante de Deus. Escuta, hoje eu fui lá no WhatsApp da igreja e falei, olha, hoje a gente tem nosso culto terça-feira, 19 horas e 30 minutos. Era como se o Josué estivesse dizendo, olha, reunião hoje na igreja.
Escuta, e quando você veio aqui, você não veio para estar diante de mim, mas você veio estar diante daquele que te convocou, que é o Senhor dos Senhores. Eu sou um porta-voz. Eu sou aquele que Deus decide usar para falar a verdade que Ele tem para falar com a igreja. Domingo à noite foi Vivian, que foi essa porta-voz, e eu creio que falou de uma maneira muito maravilhosa, que eu vi a mensagem. Domingo pela manhã foi o Alexandre. Cadê ele? Ele não está aí, não? Está lá embaixo, servindo a Deus. Domingo de manhã foi ele, o porta-voz, e eu estava lá assistindo o culto, vi a mensagem que ele ministrou ao coração de quem estava aqui. Então escuta, Deus usa os seus porta-vozes, mas quando eu ouço o que Deus está falando através de um porta-voz, eu estou diante do próprio Deus. E aí o Josué, no versículo 2, ele começa a falar para o povo, ele diz assim: então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor. E ele começa a contar toda a história. Ele diz: olha, antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates, serviram aos deuses de além do Eufrates. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência de Isaac, Isaac dei Jacó e Esaú, Esaú eu dei possessões, mas a família de Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Josué começa a contar toda a história do povo. E enquanto Josué vai contando a história do povo, eu imagino o povo, sabe, boquiaberto. Caramba, que história linda do nosso povo. Só que quando chega no versículo de número 8, ele diz assim: daí eu vos trouxe, eu vos trouxe é muito feio, irmão. Meu Deus, fiquei até com vergonha agora. Daí, beber água, vou beber água. Deixa eu beber água aqui, pelo amor de Deus. Vos trouxe, acabou comigo agora. Tá gravando? Tira eu vos trouxe. Tira eu vos trouxe. O que deu em mim falar eu vos trouxe? Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, eu vos entreguei nas vossas mãos, e vocês possuíram a terra. Escuta, Josué começa a dizer para o povo: olha, nossa história, nossos antepassados foi assim, assim, assim. Mas quando chegou a nossa vez, Deus nos trouxe para essa terra. Ele nos trouxe para essa terra. E Ele entregou nas nossas mãos, e nós possuímos a terra. Escuta, quando você ama o que Deus mais ama, Deus vai te entregar coisas tão preciosas, algumas que você precisa, outras que Ele vai te dar além do que você precisa, só porque você decidiu fazer uma coisa: eu vou amar o que Deus mais ama. Você está entendendo isso? Não é eu quero uma coisa e por isso eu vou fingir que eu amo a Deus e amar o que Deus mais ama. Não, por amar o que Deus mais ama, Deus vai me entregar aquilo que eu preciso. Deus vai me entregar além daquilo que eu preciso. Você consegue entender isso? A pastora começou a falar aqui sobre o interesse de Deus. Escuta, amar o que Deus mais ama é a gente abandonar o nosso interesse para saber: Deus, qual é o teu interesse? O que o Senhor tem de maior interesse? Eu quero dizer para você que eu e a pastora decidimos entregar os nossos interesses para Deus. Decidimos abandonar os nossos interesses. Quando eu conheci Cristiane, ela tinha um sonho de fazer uma carreira na área química. Estudava ardentemente para isso. Estudava tanto que, sabe, ela começou a avançar na carreira dela, trabalhou numa grande indústria farmacêutica, tinha planos de decolar na carreira, mas um dia ela virou para mim e falou assim: amor, Deus falou que acabou. Deus falou que é hora de eu entregar o meu emprego. Eu falei: mas foi Deus mesmo ou a tua emoção? Ela falou: não, amor, foi Deus. Eu falei: porque eu não tenho grana para bancar unha pintada, não tenho grana para bancar esticada no cabelo, pôr cabelo no olho, porque mulher é um negócio diferente demais, irmão. Deus fez o cílio e ela quer aumentar o negócio ainda. Eu falei: eu não tenho grana para isso.
Ela falou, amor, Deus falou comigo que é para entregar. É para mim entregar minha carreira. Ele me permitiu estudar onde eu queria, me formar. Se você for na Escola Técnica Federal de Química em Nilópolis, tem uma placa lá dos primeiros alunos daquela escola. E está o nome dessa santa mulher de Deus, está lá. Cristiane Paulo de Lima. Só não tem o Messô. Estou quase chegando lá para pedir para falar, bota o Messô aqui que ela está casada comigo. Escuta, Deus permitiu ela fazer história, entrou na história da escola, estudou onde ela quis, trabalhou com o que ela quis, ganhou dinheiro com o que ela quis, mas chegou um tempo que Deus falou assim, me dá isso. E ela decidiu entregar. E desde então nós temos vivido, sabe o que? Deus, qual é o teu interesse? Qual é o teu interesse? O que o Senhor se interessa? Porque eu não quero mais cumprir os meus próprios interesses, mas eu quero viver para saber quais os teus interesses. Eu descobri que quando a gente vive os interesses de Deus, tudo que eu preciso, Deus me entrega para cumprir os interesses dele. Você está conseguindo compreender, seu pastor? Escuta, esse povo começa a andar, caminham 40 anos no deserto, quando o último rebelde que sai lá morre, Deus fala, agora vocês vão entrar. Entram na terra e diz a Bíblia, entreguei nas vossas mãos e possuístes a terra. Versículo de número 9. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para quê, irmão? Para amaldiçoar. Mas olha o que diz o verso 10. Porém, eu não quis ouvir o Balaão, e ele teve que vos abençoar. Escuta, número 1, guarda isso no teu coração. Quando você cumpre com os interesses de Deus, Deus entrega para você aquilo que você precisa e Ele vai além daquilo que você precisa. Efésios capítulo 3, versículo 20, que Ele nos dá muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Primeira coisa que eu quero dizer para você, viver segundo os interesses de Deus sempre vão trazer benefícios do céu para a minha vida e para a sua. Para de correr atrás dos benefícios dessa terra aqui, começa a andar atrás para saber, Deus, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer, o que o Senhor quer da minha vida. Eu quero te dizer, das tuas coisas, o Senhor vai cuidar. A minha mãe está ali, e ela durante algum tempo, ela ficou preocupada comigo, porque eu ainda não caminhava com meu pai e com a minha mãe aqui em Realengo. Eu estava bem desviado, eu estava bem nas trevas, eu estava fazendo coisas muito doidas e tinha um plano muito doido para a minha vida. E um dia a minha mãe ouviu de Deus, cuida das minhas coisas que eu estou cuidando das tuas coisas. E aí Deus decidiu armar todo um cenário e me trazer para cá para servir na igreja do meu pai, e hoje eu estou pastoreando você. Porque ela decidiu cuidar das coisas de Deus e Deus cuidou das coisas dela. Escuta, cuida dos interesses de Deus e Deus vai cuidar dos teus interesses. Você pode bater no ombro de quem está do seu lado, faz uma cara bem feia de profeta e diz assim, cuida do interesse de Deus, Ele vai cuidar do seu. Gente, a igreja está ficando muito chique, hein? Estão botando agora água diferente aqui para mim. Essa água aqui é boa. Glória a Deus, hein? Cuidar dos interesses de Deus, Deus cuida do teu. Versículo de número 10, segundo lugar. Quando eu me ocupo de amar o que Deus mais ama, eu posso viver tranquilo, porque ainda que se levantem uma língua para me amaldiçoar, a Bíblia diz assim, porém, não quis ouvir Balaão. Escuta, se tem alguém querendo fazer algo contra a sua vida, Deus vai dar ordem para te abençoar quem queria lhe amaldiçoar. Eu não preciso gritar, irmão. Eu não preciso brigar. Eu não preciso me indispor. Eu só preciso fazer aquilo que Deus quer para a minha vida e cuidar do que Ele mais ama. Porque se levantarem contra mim, eu vou te amaldiçoar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Escuta, se levantaram contra Israel, um profeta chamado Balaão,
Ele foi pago, vai lá e amaldiçoou Israel. E quando ele ia amaldiçoar, saía, eu te abençoo. Pensa, o cara que estava pagando falou, cara, eu te paguei para você amaldiçoar e você está abençoando? Ele, não, é por causa do monte, vamos mudar de monte, me arruma outro tambor, que esse tambor que você me arrumou não serve não. Aí chegou no outro monte, bateu o tambor, jogou a farofa amarela. E aí quando ele foi, eu te abençoo. Escuta, irmão, nenhuma arma e nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prosperar, não. O que prospera na minha vida e na sua é a presença e a vontade, é o plano que Deus tem para nós. Eu posso ouvir um amém seu, querido? Segundo lugar, quando você ama o que Deus mais ama, pode ficar tranquilo, porque a voz que se levantou para te amaldiçoar, Deus vai virar a chave e vai ter que te abençoar e Ele vai te livrar. Versículo de número 11, diz assim, passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, ferezeus, cananeus, heteus, gigazeus, heveus e os jebuseus. Porém, eu os... Escuta, irmão, veio um monte de gente contra o povo de Israel, mas a Bíblia diz, eu entreguei cada um deles nas tuas mãos. Deus irá entregar as afrontas, os inimigos, tudo aquilo que se levantar contra a sua vida. E você não vai ficar amaldiçoando ninguém. Aquelas musiquinhas de vingança. Sabe aquela musiquinha da vingança? Lembra da musiquinha da vingança? Eu vou lembrar você, quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando me vê na bênção vai se arrepender. Tem uns irmãos cantando, Tu vai ver. Irmão, onde está isso na Bíblia? Sabe, um evangelho de vingança. Você não vai me abençoar não? Mexe comigo só. Sou profeta, tá? E escuta, eu vou falar agora como pastor. Tem pastores que dizem, mexe com o ungido do Senhor para ver. Mexe mesmo, para ver se não vai cair teu cabelo. Mexe para ver se não vai te dar pior. Irmão, que evangelho esquisito é esse? Eu não preciso me defender de nada, eu tenho o Senhor que me defenda. Eu não preciso levantar minha voz para nada. O que eu preciso me ocupar é de amar o que Deus mais ama, é de cuidar daquilo que Deus mais ama. E o que Deus mais ama são pessoas. E eu quero desafiar você, meu irmão, a gente sabe se levantar daqui nessa noite e começar a cuidar do que Deus mais ama. Deus ama pessoas, Deus ama vidas. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim, Deus ama pessoas. Escuta, Deus ama você, meu irmão. Então fala para o irmão que está do seu lado, se Deus me ama, cuida bem de mim, tá bom? Fala para ele aí, não me maltrata não, hein? Você está comigo aí? Versículo 14, vamos lá que eu preciso terminar. Número 1, quando eu amo o que Deus mais ama, Deus me entrega aquilo que eu preciso e além do que eu preciso. Quando eu amo o que Deus mais ama, Deus Ele cuida daqueles que se levantam contra a minha vida e Ele mesmo os destrói. Mas em terceiro lugar, amar o que Deus mais ama é a gente viver uma vida como diz o verso 14. Pode pôr aqui na tela? Agora, pois, temei ao e servi-o com fidelidade. Josué conta toda uma história. E agora Josué vira para o povo e diz assim, agora, vocês já ouviram a história? Vocês já ouviram o que Deus fez? Agora sirvam a Deus. Mas sirvam a Ele com integridade e com... Escuta, essa palavra integridade significa sirvam a Deus completamente. Sirvam a Deus totalmente. Sirvam a Deus de maneira saudável. Sirva a Deus, irmão. Para de dar para Deus coisa pela metade. Para de dar para Deus a tua metade da tua vida. Para de dar para Deus 80% da sua vida. Deus não quer 80% da sua vida.
Deus não quer 90% da sua vida. Deus quer que você sirva a Ele completamente, meu irmão. Tem gente que acha que, sabe, aquela questão do jeitinho brasileiro da malandragem do carioca. Irmão, não tem como a gente burlar Deus não, querido. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu sirvo, ou eu não sirvo. Ou a minha vida é totalmente de Deus, ou não é de Deus, meu irmão. Ele vai dizer assim, olha, agora pois, a primeira coisa que ele vai pedir, temam ao Senhor. Escuta, temer ao Senhor é reverenciar a Deus. É você se apresentar diante de Deus e admirar Deus. É quando você colocar o pé aqui, coloca o teu pé aqui com temor e tremor, meu irmão. Ah, minha vida, eu agora ando em temor e tremor. Eu não sou mais desse mundo, a minha vida mudou. A minha vida não anda mais no sistema desse mundo, eu sou de Deus. Você está entendendo, querido? Ah, mas lá onde eu moro, todo mundo faz isso. Problema de todo mundo. Mas lá na minha rua, todo mundo coloca o rabo do gato lá na luz. Problema de todo mundo, você não é. Ah, mas lá todo mundo tem que ter o gato da net. E você vai se vender. Agora, pois, temei ao Senhor. Sirva a Deus com integridade, sirva a Deus completamente. Sirva a Deus, meu irmão, da maneira mais íntegra que você puder. Eu não estou pregando um evangelho de moralismo, não, eu estou pregando um evangelho, sabe, é o evangelho da vida de Deus na nossa vida, tem que mudar, meu irmão. Escuta, Jesus não morreu na cruz para a gente ser melhorzinho. Jesus não morreu na cruz para mudar a minha roupa. Jesus não morreu na cruz para mim colocar uma Bíblia debaixo do braço. Não! Jesus morreu na cruz para transformar a minha vida. E Josué vai dizer, olha, agora, pois, temam ao Senhor e sirvam com integridade. Depois ele vai dizer, sirvam com credibilidade ou com fidelidade. Credibilidade, fidelidade é servir a Deus, sabe com o quê? É servir a Deus. A minha Bíblia no original diz assim, sirvam a Deus com verdade. É a gente servir a Deus sem máscara. É a gente servir a Deus sem maquiagem. É a gente servir a Deus sem cera. Como assim, pastor? Quem já ouviu a palavra sincero? Tem uma história que diz que o olheiro fazia o vaso. Alguns vasos rachavam, para ele não ter o trabalho de quebrar. Fazer aquele vaso tornar pó de novo. Jogar água, bater na massa, tirar o ar, para depois botar na roda do olheiro e começar a dar forma para um outro vaso. Tinha uma maneira mais rápida. Ele pegava cera, passava nas fissuras, pintava, lindo. E ele levava o vaso para a feira. Só que quando chegava na feira, a pessoa falava assim, eu quero um vaso sem cera. Eu quero um vaso sincero. E como a gente atestava que o vaso era sem cera, quando submetia aquele vaso a temperaturas altas, se ele tivesse cera, ele ia derreter. Sabe aquela temperatura alta da prova? Serve para revelar que tipo de vaso é você. Se você é vaso rachado, maquiado, com cera, ou se você é vaso na mão do olheiro. Porque se você é vaso na mão do olheiro, ele vai derramar azeite. Pastor, por que não pode ter rachadura? Porque a Bíblia vai dizer, perde-se o odre, perde-se o azeite. Deus não quer nem que a sua vida se perca, e não quer nem que a unção se perca. Deus não faz nada para se perder, meu irmão. Você está entendendo? Escuta, sirva a Deus com integridade, completamente. Qual a área da sua vida que você ainda não deu totalmente para Deus?
Eu era garoto na igreja, e o pastor que batizou meu pai e minha mãe, ele não me batizou porque ele foi embora. O outro pastor que assumiu que me batizou, eu era um garoto ainda. Ele, toda a pregação dele, eu acho que tinha alguém na igreja que ainda fumava um cigarro. Ele falava: olha, tem gente que diz assim, o meu coração é de Jesus, mas o meu pulmão é da Souza Cruz. Eu falei, cara, o que ele está falando? Eu não entendia nada, eu não sabia o que era Souza Cruz. Aí eu fui crescendo, aí eu fui saber que Souza Cruz era a fábrica do... Eu falei, caramba, cara. Eu falei, cara, eu era garoto, eu não entendia nada. E aí parece até Jesus falando para o Pedro: Pedro, você não entende hoje, amanhã você vai entender. Escuta, tem coisas que eu estou falando aqui, que tem gente aqui que não está entendendo nada. Mas amanhã você vai entender que você deve servir a Deus com integridade e deve servir a Deus também com fidelidade. Uma vida completa e uma vida de verdade para Deus, sem maquiagem. Porque tem gente que a gente fala: e aí, como é que vai? Está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Pastor. Aleluia, pastor. Irmão, está um caco, está tudo arrebentado, está tudo ruim. Mas a gente põe uma maquiagem. Vai tudo bem, pastor. Escuta, eu não estou dizendo que você deve chegar aqui com aquela cara, sabe, parece aquele desenho do Pica-Pau quando ele está precisando de um tônico. Não estou falando isso não. Estou falando para você servir a Deus com integridade. Sirva a Deus completamente. Sirva a Deus de todo o seu coração. Eu estou falando para você servir a Deus em verdade. Porque tu pode, e é muito fácil, você esconder de mim, da pastora. É muito fácil. Mas você não consegue esconder de Deus. Tem uma musiquinha de criança que diz: não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Diante de Deus a gente tem que servir. Agora, por que o Josué estava dizendo? Escuta, esse povo viveu um milagre no deserto. Esse povo ouviu o que Deus fez na vida dos antepassados. Esse povo experimentou, eles comeram 40 anos de uma semente que caía do céu, ficava na relva, eles iam lá, pegavam, batiam aquela semente, faziam pão. O nome do negócio era maná. Maná significa, que é isso? Porque eles comiam e falavam, tem gosto de mel no início. Eles viveram 40 anos comendo aquilo. Todos os dias caía a porção certinha. Pensa, comida cair todo dia certinho que você precisa. Aí Deus falou assim: olha, mas no Shabat, no dia do descanso, de sexta para sábado, nesse dia vocês pegam uma porção a mais para o Shabat. Essa porção não vai estragar. Aí tinha os irmãos que pegavam, caramba, não estragou. Aí tinha um que não confiava plenamente em Deus. Falou assim: vou pegar uma porção para segunda-feira. Vai que segunda-feira Deus não manda o maná. Sabe o que aconteceu com aquela porção que eles armazenaram de domingo para segunda? Deu bicho, apodreceu. Tem coisa na vida daquele que não crê, que não serve a Deus em integridade e infidelidade, que está apodrecendo. E aí você diz: ah, mas eu vou esconder a podridão. Mas não consegue esconder o cheiro da podridão. Eu vou maquiar aqui, mas o odor não consegue maquiar. E Deus está falando para a gente: sirvam a Deus com integridade, sirva a Deus com fidelidade. No finalzinho do verso 14 ele diz assim, ó: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Opa, olha para mim, aqui dá nó. Josué começa a contar a história desde Abraão, desde o pai de Abraão, Terá. Eles serviam a outros deuses. Alguns irmãos aqui serviam a outros deuses. Alguns, quando converteram, trouxeram aqui no altar uma sacola. Um trouxe 2 sacolas com imagens de adoração a outros deuses, falando: pastor, isso aqui não serve mais para mim.
quê? Para quebrar, joga fora, não adoro mais esses deuses. Irmão Roberto, irmã Marley foi um desses. Eu fui visitá-los na casa deles. Me chamaram, estavam participando dos cultos aqui. Pastor, só pode orar na nossa escola? Falei, Cristiane, vamos lá. Tem muita coisa lá naquela escola. Oramos. O Roberto falou assim, pastor, o senhor pode tirar essas guias todas aí que estão no meu carro? O carro dele era cheio de guia. O malandro, a malandra, não sei quem das quantas. Pastor, tira tudo, eu não quero mais. Arranquei tudo. Quebrei. Orei, abençoei o carro, declarei que estava consagrado ao Senhor. Eles nos chamaram para ir na casa deles tomar uma água. Quando eu pus o meu pé lá, falei, uau! Irmão, tinha imagem para tudo que era lugar. Mas eu não fui lá para criticá-los. Eu fui lá para amá-los. Se naquele momento eu tivesse falado, essa imagem aqui, ó, é o demônio. Satanás aqui, ó. Eu ia feri-los. Mas a gente precisa amar o que Deus mais ama. E o que Deus mais ama era a vida deles. Orei por eles, os abençoei. E eu e o Cristiane saímos de lá e falamos, vamos orar. Na hora certa, eles entenderem isso aqui não serve mais para a nossa vida. Nós encontramos o maior amor da nossa vida. Passou alguns cultos. Pastor, a gente quer se desfazer de tudo que a gente tem. Agora pensa. Isso aconteceu esse ano, né? Vai ser a primeira virada que eles vão passar aqui com a gente na igreja. Hoje já batizaram, passaram pelo batismo nas águas. São nova criatura. Pensa, batizei Marley, batizei Roberto. Passam-se mais de 40 anos. Aí eu reúno toda a igreja. Falo, gente, sirvam a Deus, temam ao Senhor. E sirvam a Deus com integridade e com fidelidade. E tira da sua casa aquela imagem que você tem. Tira da sua casa a imagem do Jorge, da Aparecida e do não sei das quantas. Combina. Conecta com nova vida. Escuta, a casa onde eu moro com a Cristiane. Hoje, no lugar onde tinha um altar, hoje tem o nosso sapato. A pisar mesmo na cara do cão, se ele ainda chegar lá para botar o chifre dele lá. Mas era um altar enorme, do chão até o teto. Era o lugar onde a minha avó colocava as imagens. Copo d'água, pedra do rio. Uma imagem enorme lá. E toda vez eu era garoto, ficava ali olhando. Falava, vó, o que é isso? Falou, sai daí, menino. Eu pegava a bolsa dela para pegar moeda para comprar pipa. Tinha pipoca lá dentro, eu comia as pipocas. Falou, não pode comer, meu filho. Falei, mas pipoca aqui que a senhora deixou? Não, essa pipoca aí é para fulano. Eu, garoto, sabia de nada, irmão, estava comendo a pipoca. Escuta, pensa hoje. Isso tem mais de 30 anos, mais de 35 anos. Pensa hoje você chegar na minha casa e está lá a imagem do Jorge. Tinha uns bichos muito feios que ela tinha lá. Copo d'água atrás da porta. Você ia falar o que para mim? Que isso, pastor? Que imagem é essa? Escuta, a mesma coisa estava acontecendo com o povo de Deus. Deus tinha feito milagre, 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 maravilha, milagre, milagre. Mas eles ainda tinham, incrível, sabe o quê? Ainda tinham a imagem dos deuses da além do Eufrates. Ainda tinha aquela imagem, não, essa figa que dá sorte. Eles guardavam ainda isso. Eles tinham imagens do tempo passado. Sabe o que Deus está falando com a gente? O que na nossa vida está impedindo da gente servir a Deus com integridade e fidelidade, e a gente amar o que Deus mais ama? Eu não estou falando de imagem de escultura, de gesso, madeira, seja lá o que for. Estou falando aqui dentro, ó. O que você está carregando que ainda impede você de experimentar do melhor que Deus tem para entregar para a sua vida? Qual a barreira que ainda está impedindo você de amar o que Deus mais ama? Porque você ainda carrega
Eu subi aqui no altar com essa mochila de propósito, porque eles viveram 40 anos no deserto, sabe como? Carregando na mochila deles os deuses da além do Eufrates, os deuses do Egito. Mas Deus está dando coisa nova, mas deixa o deusinho do Egito aqui. Mas Deus está fazendo coisa nova, não, mas deixa os deuses dos meus pais aqui. Deixa as imagens da minha avó que servia a outros deuses aqui. Deus está mandando a gente jogar fora tudo aquilo que nos impede de viver no centro da vontade dEle para a nossa vida. Eu não sei você. Eu sei o que Deus já me mandou jogar fora. Eu sei o que Deus já me pediu para jogar fora. Escuta, é coisa que a gente está tão acostumado a andar com ela. É coisa que a gente está tão acostumado que a gente não tem dificuldade para abrir mão. Porque faz tão parte da nossa vida que a gente tem dificuldade de falar assim, eu não quero mais isso. Eu quero servir a Deus com integridade. Eu quero servir ao meu Deus com fidelidade. Eu quero temer o Senhor. Eu queria muito orar por você, que nessa noite quer dizer, Deus, eu quero abrir mão.